Esporte News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Grêmio goleia o Cruzeiro por 4-1 no estádio do Independência, com polêmica na arbitragem. Santos e Atlético Paranaense empatam por 1-1 na Vila Belmiro. Botafogo derrota a equipe do Atlético Mineiro por 2-1 no estádio do Newton Santos. CSA derrota a Chapecoense por 2-0 no estádio Rei Pelé lotado. Você também confere: o Náutico conquista o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no estádio dos Aflitos lotado. Agora no Jornal Esporte News. Pro Cruzeiro no Independência no jogo das 11 da manhã. Cruzeiro 1, Fred de pênalti. Grêmio 4, show de Cebolinha, 1 de Tardelli, 1 de Alisson e 2 de Everton Cebolinha. E aí Galhardo chegou, cruzou de calcanhar, Diego Tardelli, de letra, colocou pro fundo da rede do Cruzeiro. Vamos às estatísticas. Inclusive depois do jogo o Rogério Ceni disse que se sentia envergonhado com o resultado. Realmente é pra se vergonha, porque o resultado 4-1 é inacreditável. 19 chutes do Cruzeiro, 12 do Grêmio. 8 chutes a gol do Cruzeiro, 4 do Grêmio. 52% de posse de bola do Cruzeiro, 48 do Grêmio. 571 passes trocados pelo Cruzeiro, 573 pelo Grêmio. 91% na precisão de passe para cada lado. 11 faltas do Cruzeiro e 10 da equipe do Grêmio. 2 cartões amarelos da equipe do Cruzeiro no Grêmio, nenhum cartão vermelho, nenhum impedimento e 9 escanteios, 7 pro Cruzeiro, 2 pro Grêmio. Cartões amarelos pro Cruzeiro, 8 Henrique e o 11 David pro Grêmio, o 23 Alisson. Um grande jogo no Independência às 11 da manhã, e o Grêmio fez 4-1, passou o trator em cima do Cruzeiro em Belo Horizonte e avançou firme em direção à parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo começou equilibrado, com as duas equipes atacando e buscando espaços no campo adversário. O Cruzeiro até fez pressão na área gremista e Fred teve até a chance de abrir o placar do jogo aos 7 minutos, mas Paulo Vitor defendeu. Depois disso só deu Grêmio no jogo. Aos 18 minutos, Diego Tardelli abriu o placar com um belíssimo gol de letra após cruzamento vindo da direita de Galhardo. Em seguida, Alisson recebeu o lançamento de Everton Cebolinha, show no jogo, e marcou o segundo. Depois disso, o Cruzeiro se desencontrou em campo e os erros da equipe foram potencializados. Aos 37 minutos, porém, Henrique sofreu pênalti e Fred diminuiu a diferença no placar. No segundo tempo, a equipe da casa continuou a cometer os mesmos erros na saída de bola e nos passes. O Grêmio se aproveitou das dificuldades da equipe adversária e ampliou a vantagem no placar com certa tranquilidade. Aos 18 minutos, Everton recebeu o passe de Matheus Henrique em jogada de contra-ataque e marcou um belíssimo gol. Com os adversários desestabilizados e sob gritos revoltados da torcida mineira, Everton Cebolinha recebeu o passe de Jean-Pierre na entrada da área, enganou a marcação e carimbou seu segundo gol no jogo, o quarto da equipe e o resultado final do jogo: Grêmio 4, Cruzeiro 1. Pela grandeza das duas equipes, é inaceitável isso. É inaceitável o resultado. 4-1 pro Grêmio, e o Grêmio não vive um grande momento. Tá indo bem no Campeonato Brasileiro e o Renato voltou a provocar o Jorge Jesus, dizendo que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Realmente, ontem teve atuação digna de melhor futebol do Brasil. Pare a pare com o Flamengo. Ganhou do Cruzeiro de 4-1 e o Cruzeiro tem de tomar cuidado, hein? Duas equipes gigantescas que estão ali na boca do rebaixamento: Fluminense e Cruzeiro. Muito cuidado. Já vai acabar o primeiro turno, as equipes precisam demonstrar uma reação. E o que o Cruzeiro fez ontem foi vergonhoso. Inclusive reconhecido pelo técnico Rogério Ceni a vergonha que foi a atuação da equipe do Cruzeiro, a goleada que sofreu da equipe do Grêmio no estádio Independência. Ficou assim, Cruzeiro sai humilhado. Cruzeiro 1, Grêmio 4. Renato Gaúcho analisa Cruzeiro 1, Grêmio 4. Eu acho que foi importantíssimo. Ano passado também nós fomos eliminados pelo River na semifinal da Libertadores. A gente veio aqui, um poder de reação muito bom. Nós vencemos o Atlético Mineiro por 1-0. E esse ano aqui quase que a mesma coisa, depois de uma eliminação que o grupo ainda está sentindo um pouco. Mas nós tivemos o poder de reação muito bom, porque não é fácil depois dessa eliminação vir enfrentar o Cruzeiro aqui e ter uma exibição dessa, conseguir um resultado muito bom do jeito que nós conseguimos, jogando bem. Isso mostra a força do nosso grupo. O grupo está de parabéns, é aquilo que eu falei. Infelizmente nós saímos da Copa do Brasil, mas o Grêmio está vivíssimo no Campeonato Brasileiro. Temos mais uma partida ainda nesse turno contra o Goiás, depois nós temos todo o segundo turno. Então o Grêmio pode sim brigar por muita coisa nesse Campeonato Brasileiro
além, lógico, da Libertadores. Quando você fala vivíssimo, Renato, você quer dizer que o Grêmio ainda postula, o Grêmio ainda busca o título do Campeonato Brasileiro, embora a longa distância até o líder Flamengo, que nesta rodada venceu mais uma. E uma outra questão, além dos méritos táticos e estratégicos e técnicos da tua equipe, você disse que o Grêmio hoje também soube explorar o clima do jogo, a pressão, a parte mental dos jogadores do Cruzeiro, que ao longo do jogo perdeu confiança. O Grêmio nunca desistiu no Campeonato Brasileiro, gente. Sempre falo isso pra vocês. O Grêmio estava em 3 competições. Aliás, era o único clube judiado pelos resultados. É um bom início. Rogério Ceni, após Cruzeiro 1, Grêmio 4. Tendo que conviver com essa situação amarga, né? De uma eliminação no meio da semana de uma Copa do Brasil, que você não tem culpa alguma, pegou apenas um jogo na competição e hoje sofre uma goleada para o Grêmio em casa. Você imaginava que o problema fosse bem maior do que se apresenta para o momento, Ceni? Não, eu acho que eu também faço parte de tudo isso, apesar de ter chegado recentemente, mas já são 3 semanas de trabalho. E infelizmente, eu até me sinto envergonhado de vir aqui, para ser sério. Eu preferia não dar entrevista para você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu papel. Então, assim, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? Então, assim, eu também não... Aqui eu não venho para isso. A situação já é uma situação muito delicada. Eu lamento ter que vir aqui falar, não por vocês, lamento pela situação vivida, pela derrota, que foi no meio de semana e hoje também. A única coisa que eu digo para você é que se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após o jogo para dar uma entrevista. Polêmica na Vila Belmiro. Santos 1, Carlos Sanches, Atlético Paranaense 1, Brian Romero. O gol do Atlético sai logo no primeiro tempo aos 42. Vitinho para Matson, ele dominou camisa 3, meteu na área, matou no peito. Tony Anderson cruzou, bateu Branco Romero pro gol da equipe do Santos. Estatísticas: 22 chutes do Santos, 9 do Atlético Paranaense, 11 chutes a gol do Santos, 4 do Furacão, 61% de posse de bola do Santos, 39 do Furacão, 425 passes trocados pelo Santos, 286 pela equipe do Atlético Paranaense. Agora vamos ao lance do pênalti. Eu quero saber onde o árbitro viu o pênalti, que foi induzido ao erro e não devia ter aceitado. Olha aí, olha aí, olha aí. O que é isso? O que é isso? Foi derrubado por um espírito? Que isso? Que isso? Nem falta eu daria. E aí ele vai e marca o pênalti por indução do VAR, porque ele não tinha marcado. Por indução do VAR, ele foi induzido ao erro e aceitou a indução ao erro e marcou o pênalti, o que é um absurdo. Um absurdo, um absurdo. E o presidente do Atlético Paranaense até fez uma ilação lá. Vocês podem até pesquisar o que ele falou. E pode ser aquilo mesmo, porque é inacreditável, inaceitável um pênalti desse ser marcado com VAR no Campeonato Brasileiro em pleno setembro de 2019. Não dá. 76% na precisão de passe da equipe do Santos, 67% do Atlético Paranaense, 8 faltas do Santos, 15 do Atlético Paranaense, 3 cartões amarelos do Santos, 6 do Atlético Paranaense, nenhum cartão vermelho, 2 impedimentos, 1 para cada lado, 14 escanteios, 11 para o Santos, 3 para a equipe do Atlético Paranaense. Cartões amarelos para o Santos, o 28 Lucas Veríssimo, o 21 Diego Cristiano e o 11 Marinho. Para o Atlético Paranaense, o 21 Adriano, o goleiro 22 Léo, o 23 Matson, o 3 Léo Gonçalves, o 20 Matheus Rosseto e o 38 o comandante do ataque do Furacão, o 38 Tony Anderson. Um absurdo o que aconteceu na Arena da Baixada, aliás na Arena da... não é nem Arena, é a Vila Belmiro mesmo. Um absurdo o que aconteceu no Alçapão do Santos. Tanto pelo resultado do Peixe, o Atlético Paranaense iria conseguir uma vitória com o time reserva, o que seria heróico, tirando a invencibilidade do Santos na Vila Belmiro, mas também pela arbitragem, que é claro que virou o foco do jogo. Ninguém tá analisando a partida, como foi, se o Santos mereceu ou não empatar. Não mereceu, tá? Não mereceu. Mas o pênalti foi batido bem pelo Carlos Sanches, mas foi uma vergonha. O Marinho simulou, negócio assim, inacreditável e inaceitável o árbitro marcar.
Mas foi um grande jogo na Vila Belmiro, hein? Em uma partida movimentadíssima nesta tarde de domingo, Santos e Atlético Paranaense fizeram um jogo de tirar o fôlego, com muitas chances de gol para as duas equipes, grande atuação do goleiro Léo Vieira e muitas discussões durante todo o jogo. Inclusive, o preparador físico do Santos foi expulso, discutiu com o Thiago Nunes, discutiu com o Sampaoli. Foi uma confusão danada no final do jogo. O placar final faz jus ao equilíbrio da partida e ficam 1-1 na Vila Belmiro. Ao voltar vencendo por 1-0 para a segunda etapa, o Furacão chamou o Santos para o seu campo defensivo e contava com as jogadas de contra-ataque para matar o jogo. No entanto, o Santos foi superior e, se não fosse a grande atuação do goleiro Léo Vieira, teria empatado a partida mais cedo. Já nos acréscimos, Marinho é derrubado na linha da grande área e, após revisão do lance pelo árbitro de vídeo, a penalidade é convertida, com estilo por Carlos Sanches, para empatar o jogo. Os minutos finais ficaram marcados por discussão áspera entre as comissões técnicas e até mesmo entre os técnicos Thiago Nunes e Jorge Sampaoli na beira do gramado. Ficou assim na Vila Belmiro, Santos 1, Atlético Paranaense 1. Uma vergonha a arbitragem da partida. Vergonhoso, é inacreditável e inaceitável. Sampaoli após Santos 1, Atlético Paranaense 1 na Vila Belmiro. Cuando el espectáculo está enredado en ese tipo de para, nosotros queríamos con defecto, con virtudes, queríamos ganar el partido, queríamos jugarlo 90 minutos y no pudimos en realidad porque el tiempo fue mucho más corto y muy cortado. Qual o tamanho da perda? Oi, qual o tamanho da perda do Santos, vice-líder do campeonato? Não conseguiu uma vitória diante da equipe do Atlético Paranaense com um time reserva, sabendo que os adversários do Santos, Palmeiras, Flamengo, estão crescendo. Nada, seguir por el camino que nosotros hoy tuvimos, que no se dio el resultado, pero no veo otro camino de seguir intentando todo lo que venimos haciendo con este grupo. Hoy tuvimos nosotros... como el rival tuvo ausencia, nosotros también tuvimos muchas ausencias. Eso no justifica el desarrollo. Santos fue muy superior, como fue superior a un montón de rivales acá. Y hoy no encontró la victoria que buscó durante 90 minutos en los campeonatos. Atacou o Atlético nos primeiros 10 minutos com a marcação mais adiantada e eles tiveram dificuldades para sair jogando. Depois desses primeiros 10 minutos parece que o Atlético virou realmente o jogo a seu favor e fez o gol, no meu entendimento até de uma forma merecida, depois de duas chances inacreditáveis que o Everson conseguiu fazer uma grande defesa. Por que você acha que o time deu um apagão depois desses primeiros... No sé, la verdad que fue... no creo que tampoco... CSA bateu a equipe da Chapecoense por 2-0. Vamos aos gols do jogo com som ambiente. Levantamento na área, toque de cabeça e o gol! Alexandro, gol do CSA! Alexandro, e aí, contra-ataque, mano a mano, chegou, dominou, abriu na direita. E gol! Jonathan Gomes, gol do CSA. De Alvinegros no estádio Newton Santos, Botafogo 2, um de Diego Souza de pênalti, outro de Alexandre, tá ali uma arrancada. Atlético Mineiro 1, gol de Di Santo de cabeça no final da partida. E aí o pênalti marcado a favor da equipe do Botafogo. Você vai ver logo mais. O árbitro consultou o VAR e apontou a marca da cal. Estatísticas: 11 chutes do Botafogo, 18 do Galo, 6 chutes a gol para cada lado, 47% de posse de bola do Botafogo, 53 do Galo, 436 passes trocados pelo Botafogo, 480 pelo Galo, 84% na presença de passe do Botafogo, 88 da equipe do Galo. E aí o gol do Diego Souza de pênalti, marcando para a equipe do Botafogo. 14 faltas cometidas pela equipe do Botafogo, 14 pelo Galo, 4 cartões amarelos do Botafogo, 2 do Galo,
nenhum cartão vermelho pro Botafogo, 1 pro Galo, 6 impedimentos, 2 pro Botafogo, 4 pro Galo, 10 escanteios, 2 pro Botafogo, 8 pro Galo. Cartões amarelos pro Botafogo, 13 Fernando Carvalho, 14 Marcelo, defensor, o 9 Luiz Fernando e o 3 Joel Carli. Para a equipe do Atlético Mineiro, o 6 Fábio Santos, o 4 Hever e o 16 Igor Rabelo foi amarelado e logo mais expulso. E aí o gol do Alex Santana, grande arrancada, hein? Segundo tempo foi bastante parecido com o primeiro no tocante à intensidade das duas equipes. O Atlético Mineiro continuou mantendo mais organizado, uma organização tática e uma melhor linha de passes. O Botafogo, no entanto, com jogador a mais, aplicou a estratégia de manter o time recuado e sair no contra-ataque. A estratégia deu certo, o Botafogo conseguiu ampliar com Alex Santana e mesmo após o segundo gol do Fogão, o time mineiro seguiu com melhor troca de passes. Por vezes estava até com mais volume de jogo, criou mais chances de gol, mas desperdiçou. O Botafogo continuou atrás, sucumbindo ao ímpeto ofensivo dos mineiros. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Botafogo passou a administrar o jogo e fazer o tempo passar. Ficou assim no duelo de alvinegros, o Botafogo consegue uma vitória importante no Brasileirão.